Bem-vindos ao InovaCast, o podcast do InovaWeek, o maior evento universitário de inovação e empreendedorismo do Espírito Santo. Aqui é um espaço onde nós temos conversado com empresários, executivos, empreendedores, governo, entidades. Então, é um espaço democrático onde a gente pode ouvir um pouco mais dos insights que essas personalidades, nossos convidados que aqui estão, querem compartilhar com a nossa audiência, com você. Estamos aqui dentro do Campus Boa Vista, no nosso espaço onde é o nosso estúdio panorâmico, conhecido como o Grande Aquário, e nós temos a honra de receber aqui o Cledson Malaquias, que é gerente de IA e democratização da Vale, que vai poder trazer um pouco daquilo que é a visão da empresa, aquilo que é o posicionamento da empresa, aquilo que é a jornada que a empresa tem feito, olhando essas tecnologias habilitadoras. Cledson, obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Sei que você já veio ali de uma fala no nosso Cine Teatro, né? E estar conosco aqui, para a gente é uma honra, né, poder ouvir um pouco daquilo que a Vale tem produzido, principalmente você que está nessa área de IA e democratização. Fala um pouco para a gente aí, como é que é essa coisa de IA e democratização a partir da tua função e da tua atuação dentro de uma empresa global como a Vale. Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Me sinto em casa nesse ambiente temático, universitário. E falar sobre inteligência artificial é algo que também me deixa bastante confortável e está muito alinhado à estratégia da nossa companhia. A Vale ela tem investido fortemente em inteligência artificial desde 2017. Ao longo desses anos, nós já implantamos mais de 1.500 modelos de inteligência artificial em mais de 70 projetos. Hoje, a inteligência artificial na Vale, a nossa estratégia de inteligência artificial na Vale, ela vem sendo conduzida pelo iCenter. A Vale ela tem um centro de excelência em inteligência artificial e nós temos alguns pontos distribuídos no Brasil. Nós temos um em Vitória, nós temos um centro de inteligência artificial no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Nova Lima, e também essa semana nós estamos abrindo um centro de inteligência artificial em Belém. Isso demonstra o compromisso e o quão alinhado essa temática está na estratégia da companhia. Falando sobre democratização. Estou curioso para isso, hein? Democratização dentro da descrição da função de um executivo da companhia, algo que me deixou bastante curioso. E a democratização ela está mais restrita ao contexto de tecnologia. Mas o que nós percebemos ao longo da nossa trajetória, né? Nós temos uma ambição de fazer uma transformação digital dentro da companhia. Hoje, quando nós olhamos para o volume de demanda que chega na área de tecnologia vinda das áreas de negócio, o volume de demanda é maior do que a nossa capacidade de entrega. Desde 2013, a Vale ela vem investindo em um programa de democratização de tecnologia, onde nós, a partir de uma jornada de letramento, capacitação, nós estamos empoderando as áreas de negócio, estamos dando autonomia para as áreas de negócio, para que elas desenvolvam produtos democratizados a partir de tecnologias democratizadas. Claro que existem algumas restrições quanto ao desenvolvimento e quanto ao uso dessas soluções democratizadas, mas é algo que também assim, vem gerando frutos dentro da companhia. De 2018 a 2025, hoje as áreas de negócio na Vale elas já desenvolveram mais de 30 mil soluções democratizadas. Bom ponto esse, Cledson, pelo seguinte,
quando você fala soluções democratizadas, né, para aquele que está de fora, que não está dentro do ambiente, que não está dentro, né, da operação do negócio, é óbvio que ele imagina assim, bom, é algo então que vai estar disponível, é algo que vai estar de livre acesso, é algo que ele trabalha só para dentro, né, olhando o negócio para dentro, ou ele trabalha para fora, quer dizer, essa solução democratizada. Primeira pergunta é, aonde ela impacta, direta ou indiretamente, o negócio, olhando para dentro e olhando para fora. E aí você pode, inclusive, trazer algum exemplo para a gente dentro dessas várias que existem. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, para a gente aprofundar aí essa compreensão. Claro, claro. Analisando ali o conceito, né, de democratização, a nossa meta, a nossa missão ali era, primeiro, assim, além de empoderar as áreas, era conseguir destravar benefícios nas áreas, tendo o usuário de negócio ele como extensão da tecnologia. Vou dar aqui, por exemplo, alguns exemplos práticos. Nós olhamos ali para atividades que são repetitivas e que têm um alto grau de previsibilidade. Um exemplo, um cadastro de um produto. Eu tenho ali um operador, um analista, que ele recebe uma ficha, ele entra no sistema e ele faz um cadastro de um produto. Se eu tenho uma ficha com a descrição dos produtos, e esse é um exemplo de atividade de alta previsibilidade e ela assim, tem um grau de repetitividade altíssimo, nós, por exemplo, nós criamos um robô, né, que nós chamamos ali no mundo de tecnologia de RPA, e através de uma plataforma que me permite criar robôs, nós configuramos ali um script, e esse script, ele simula uma ação que até então era desenvolvida ou executada por uma pessoa. Na verdade, o papel desse RPA, ele se assemelha muito ao papel do agente hoje dentro da generativa, né? Ele vai lá, busca um determinado nível de conhecimento, de dado, que for que está disponível, para que ele execute uma tarefa de maneira automatizada, né, e frequente. Não é isso? Essa é uma boa colocação, Jefferson, e até me dá a oportunidade aqui de entrar no tema IA. Fato que inteligência artificial é o hype, né, do momento, e a nova onda de inteligência artificial está nos conduzindo para o uso de agentes. Bom, eu consigo, através ali de um agente, chamar vários agentes, e eu posso, por exemplo, fazer esses instanciamentos dos demais agentes dentro de uma plataforma que automatiza ali algum processo. É claro que dentro de cada agente ali eu tenho uma inteligência artificial, mas em cima dessa camada de inteligência artificial, fato que existe uma automação e pode se relacionar perfeitamente ao exemplo de RPA que eu trouxe para você. RPA foi um dos exemplos, sim, mas um outro exemplo emblemático que nós temos na companhia está relacionado ao Power BI. Em 2017, a Vale, nós iniciamos a nossa jornada informacional com o uso do Power BI, que hoje é uma ferramenta democratizada. Ao longo desses anos, nós capacitamos usuários da área de negócio para que eles pudessem ali desenvolver os seus próprios dashboards, os seus próprios painéis. E hoje na Vale, nós saímos de 2017 de 500 usuários, hoje nós temos mais de 60 mil usuários. Nós temos mais de 20 mil dashboards, relatórios criados no Power BI, e a maioria desses relatórios foram construídos, continuam sendo construídos e são mantidos pelas áreas de negócio. Quando vocês, na verdade, desenvolvem novas competências, né, pelos colaboradores que estão, ou então por parceiros, né, terceiros que estão dentro dessa estrutura e do processo do trabalho,
os colaboradores diretos que estão envolvidos e que, obviamente, eles acabam tendo tarefas que estão sendo incorporadas por essas tecnologias, né, essa adoção habilitadora de tecnologia, como é que é pensado e como é que é tratado essa tarefa que não está mais dentro do rol de atividade rotineira dele e agora, em tese, ele teria um tempo disponível, né, para poder fazer outro. Como é que é pensada a política de apropriação desse tempo ou da função que vai ter uma boa parte das suas atividades sendo incorporadas ou para o agente, ou para o RPA, né? Ou mesmo por essa política de cultura de dados, onde você usa aí, as plataformas de BI para poder fazer uma gestão à vista, seja do que for. Sobre plataformas de IA e plataformas também, por exemplo, de BI, elas minimizam os riscos na tomada de decisão baseado em, por exemplo, em uma informação que talvez não retrate a realidade. E esse risco, quando ele é assim, diminuído, né, ele nos dá a oportunidade ali de capturar um benefício maior, mas ele aumenta principalmente assim, a produtividade do funcionário ou da pessoa que está ali, por exemplo, criando um relatório. O que acontece, na verdade, nessa pergunta sua, às vezes ela até remete as pessoas ao seguinte pensamento: uma tecnologia vai substituir o meu trabalho? Na verdade, a tecnologia, ela está evoluindo, ampliando o seu conhecimento, e você, automaticamente, por exemplo, você será alocado em outra tarefa. Então, esse foi o objetivo da provocação mesmo, né? Por quê? Vamos pegar um exemplo, vou pegar um exemplo aleatório, o cara de suprimentos. Né? Você deu o exemplo lá do produto, é o cara de suprimentos. Vamos imaginar que dentro da rotina do trabalho dele, ele vai lá ter contato, né, de outros fornecedores, vai receber demanda interna, né, vai catalogar aquilo, vai arrumar um termo de referência, vai fazer cotação, vai negociar, ou seja, tarefas que muito provavelmente tome lá, sei lá, 80%, 90% do tempo de trabalho dele e que todas elas podem ser embarcadas dentro de um processo de uso dessas tecnologias. Então, quando se faz isso, eu concordo contigo, né? Não é a questão da substituição do elemento humano. Na maioria dos casos, esse profissional ele continua trabalhando na mesma área, só que de uma forma diferente. As atividades que até então as atividades operacionais que até então demandavam muito do tempo dele, ele consegue automatizar em algumas ferramentas, mas ele tem tempo para pensar no estratégico, ele tem tempo, por exemplo, para trabalhar o relacionamento. Um exemplo aqui que eu poderia, por exemplo, te dar em relação ao estratégico, né? Eu tenho tempo, por exemplo, para monitorar ali a previsão de estouro de um contrato com um fornecedor. Sim. Porque eu não estou tão envolvido no operacional, Perfeito. mas eu consigo, por exemplo, monitorar o meu ritmo de consumo e baseado no meu ritmo de consumo e no tempo de vida útil que esse contrato ainda tem, o que eu tenho que fazer e quando eu tenho que começar a atuar para que, por exemplo, eu não chegue ali a 1 ou 2 meses de vencimento do contrato para eu tomar uma ação. Então, a maioria desses profissionais, eles continuam trabalhando na mesma área, na mesma função, só que com um olhar agora mais estratégico e com foco também no relacionamento. Excelente. Esse movimento que a gente tem visto hoje nas organizações que efetivamente pensam a adoção da tecnologia sem exclusão do elemento humano, né? Porque a ideia é essa, que ao trabalhar colaborativamente com essa tecnologia, ele tenha mais tempo para poder o quê? Olhar a estratégia, a análise, né? Ter um foco específico no ajuste fino daquilo que a tecnologia, na sua automatização, está trazendo para ele, né, de entrega. Então, as organizações que pensam de maneira mais projetada, né, e mais inclusiva, elas têm tido, sem dúvida, esse tipo de comportamento. Eu gostaria de te ouvir agora, Cleiton, o seguinte, olhando o novo IC, né, que está na sua 8ª edição,
que tem um papel, né, de fazer essa conexão de academia, né, mercado, né? Como é que você, enquanto olhar né, de uma companhia como a Vale, enxerga a iniciativa dessa por parte da UVV? É uma iniciativa nobre, que dá oportunidade, por exemplo, dos alunos colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula, e é uma oportunidade para que eles se conectem com o mercado. Como um olhar externo, né, ali como empresa, assim, eventos como esse são muito bem vistos. Inclusive, Jefferson, nós acabamos de contratar para trabalhar especificamente na área de inteligência artificial quase 20 pessoas. E como foi o nosso processo de contratação? Nós contactamos algumas instituições acadêmicas. Divulgamos o processo seletivo para as instituições que replicaram isso ali para suas instituições. E os candidatos, a maioria deles, vieram das instituições. E dos que foram contratados, todos assim, desse novo grupo de pessoas que nós acabamos de contratar, a maioria deles, eu diria que mais de 90%, são profissionais que saíram há pouco tempo do meio acadêmico, do período ali de formação. Onde eu quero chegar com isso? Feiras, eventos como esse que a UVV está promovendo, nos permite fazer essa conexão, permite aos alunos, por exemplo, que conheçam o mercado, que conheçam as empresas, e essa conexão ela é importantíssima para que quando as empresas elas iniciem movimento como esse, a gente possa procurar aí as instituições para fazer essa prospecção, análise e contratação. Muito bom. A gente tem um dado interessante, né? 95%, em alguns cursos 100% da área de exatas tecnológicas, os nossos alunos já no primeiro, segundo período, eles já estão trabalhando na área. Então, esse dado que você traz, ele confirma, né, de uma maneira muito clara que esse movimento de exato tecnológico ele é crescente, né, e que as grandes corporações têm utilizado a busca desse talento dentro das instituições e, obviamente, que, falando, né, como a única universidade privada do Estado, a gente tem sido uma grande fonte de alimentação desses processos seletivos. E a gente não poderia também deixar de frisar aqui que na sua 8ª edição, né, a Vale é o nosso mais antigo parceiro, que está sempre conosco, apostando, acreditando, apoiando, incentivando. Então, é digno de registro, né, falar dessa sensibilidade e do posicionamento da Vale no apoio dessas iniciativas, né? Nós já estamos aqui caminhando para a finalização do nosso episódio, né? Eu vou deixar agora que o Cleiton faça aí uma reflexão e deixe a mensagem para você que está nos acompanhando, está nos assistindo, né, de uma maneira bastante provocativa. A mensagem que eu queria deixar para você que está nos assistindo, seja universitário ou não, a inteligência artificial ela é uma lupa, e essa lupa ela amplia a nossa visão e o nosso conhecimento humano. A inteligência artificial ela nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, ela transforma riscos em oportunidades. Agora, quem tem a capacidade de fazer a transformação concreta é você, somos nós, não é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um acelerador, ela pode ser um fator crítico na tomada de decisão, mas essa transformação, ela só acontecerá a partir de você e a partir de todos nós. Então, a você que tem interesse de entrar no mercado de inteligência artificial ou você que tem
interesse em fazer uma transição de carreira ou ampliar o seu conhecimento nessa área, seja curioso, busque esse conhecimento, não desista dos seus objetivos e seja um agente de transformação. Maravilha, conversamos aqui com o Cledson Malaquias, que é gerente de IA e democratização da Vale, onde compartilhou conosco um pouco dos seus insights, da sua experiência e da sua vivência. Esse é mais um episódio do InovaCast, o podcast do InovaWeek, onde aqui temos conversado sobre o tema de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, fazendo essa ponte entre academia e mercado. Continue nos acompanhando no nosso canal e aqui teremos uma programação intensa para que você possa estar desfrutando junto conosco.